Prezados irmãos, sejam bem-vindos em mais um Dia a Dia com Deus. Eu quero animar seu coração com o tema de hoje: para Deus não há causa perdida. Esse vídeo pode servir tanto para você que está com uma situação muito difícil, mas provavelmente para aqueles que estão à sua volta e estão numa condição muito deplorável. Como, por exemplo, se você tiver filhos nas drogas, ou um marido preso, ou filhos envolvidos com crime organizado, com tráfico, ou pessoas que estão em situação física precária, irreversível, ou outros membros queridos da sua família que estão envolvidos em pecados de ordem sexual, pessoas que estão vivendo no submundo das drogas ou do crime, pessoas que estão escravas de algum tipo de vício há anos e anos, ou estão em relacionamentos horrorosos, pessoas que vivem verdadeiros cativeiros, prisões, e de grau elevadíssimo mesmo. E você olha ao seu redor e vê o estado de miséria, de escravidão dessas pessoas e fica muito quebrantado e pensa: essa causa é uma causa perdida. Eu não vejo possibilidade de uma criatura ou de um indivíduo como esse, numa situação tão baixa como essa, ter recuperação ou solução. Bom, eu quero dizer que para Deus, sim. Para Deus não há causa perdida, e nós podemos ver isso na história do endemoniado gadareno, que esteve numa prisão das mais sombrias e de um estado, estava em um estado tão horrível, de uma degradação tão aguda, e conseguiu se recuperar. O texto diz em Marcos 5: entremente chegar à outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao encontro de Jesus um homem possesso de espírito imundo. O primeiro problema era de ordem espiritual. Esse homem vivia um inferno espiritual. Demônios se apossaram dele. Ele vivia numa prisão espiritual. Uma legião de demônios o possuía. Então, o primeiro problema dele era de ordem espiritual. Ele era escravo de demônios, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeia podia prendê-lo. Vivia no cemitério. O segundo problema era de ordem social. Ele vivia no cemitério. O cemitério não era lugar de alguém viver. Ele estava distante da sociedade. Ele não se socializava. Esse homem passou a viver uma vida precária, fora de casa, em um cemitério, em condições de vida precária, sem se relacionar, sem interagir com a sociedade. Andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros, andando de dia e de noite, gritando em cima do túmulos. Ele também tinha um problema de ordem emocional, ou psicológica, psiquiátrica. Esse homem estava surtado, ele não estava andando no pleno exercício da sua razão. Poderia ser considerado um louco. Veja o estado desse homem. Quarto, o texto também diz: andava pelo sepulcro ferindo-se com pedras. E agora é de ordem física. Ele pegava pedras, cacos de telha e se machucava, se cortava. Então tinha seríssimos, gravíssimos problemas físicos.
Veja a condição desse homem. Esse homem estava num cativeiro espiritual, num cativeiro emocional e psicológico, num cativeiro social, num cativeiro físico, prisioneiro, arruinado, à margem da sociedade, em um estado precário, sem banho, sem roupas, sem fazer a barba, sem higiene pessoal, ferido, machucado, gritando por cima dos sepulcros. Será que tinha condição para um sujeito desse retornar à vida em sociedade? Será que tinha condição de um homem desse constituir uma família, ter um emprego? Será que tinha condição para um homem desse voltar à vida normal, ser um cristão? A Bíblia diz que Jesus chegou até aquele homem. Quando de longe viu Jesus e adorou, exclamando: que tenho contigo, filho de Davi? Conjuro que não nos atormente, porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Qual foi a saída para esse homem? O encontro dele com Jesus. Jesus foi até esse homem. Jesus foi até aquele homem. E todos que têm um encontro com Jesus, algo acontece. Vamos ver o que aconteceu depois que ele teve o encontro com Jesus. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter, viram o endemoniado que tivera legião. Tivera, não tem mais. O Senhor expeliu os demônios. Resolveu o seu problema de ordem espiritual. Assentado, vestido em perfeito juízo. Vamos começar aqui. Vestido. Esse homem ele voltou a se socializar. Ele voltou a ter a vida em sociedade. Jesus resolveu o seu problema de ordem social. Em perfeito juízo. Lembra que estava gritando sobre os túmulos? Agora, ele recobrou os seus juízos. Jesus resolveu o seu problema de ordem psiquiátrica, emocional, psicológica. E assentado, vestido e assentado. Agora, esse homem não se cortava mais. O seu problema físico foi resolvido. Veja só, para Deus, não há causa impossível. O encontro com Jesus transformou a vida daquele homem. E todas as áreas foram restauradas. E esse homem foi restituído à sua família, à sociedade, aos amigos, à igreja. E teve os seus pecados perdoados e se tornou um cristão. O texto diz que ele foi para Decápolis amando de Jesus e anunciou o evangelho lá, de endemoniado a missionário. Para Deus não há causa perdida. Rogue a Deus por essas pessoas. Peça que elas tenham um encontro com Jesus, ou conduza elas até Jesus, que algo vai acontecer. Deus te abençoe.